Oi, gente, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Malvina Simões, vocês estão neste canal. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema, assim, que eu fui desafiada a falar sobre ele, que é sobre livros, os livros que eu já li. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito fácil falar sobre os livros, também, né, eu tive que puxar pela memória, tive que puxar assim do fundo do baú as minhas lembranças, porque é uma história bastante longa, né? Eu tenho 48 anos, então eu tenho acesso a livros há 40 anos praticamente, né? 41 anos. E a minha história com. Eu queria falar sobre a minha história com os livros. O primeiro contato que eu tive com os livros foi, claro, na minha primeira série, na alfabetização visual, que era aquele primeiro livro, O Caminho Suave, e também mais para frente, quando a gente já começava a aprender os livros de Monteiro Lobato, que depois se tornou uma série, né, tipo uma novelinha na Rede Globo, que todo mundo assistia, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então nós tínhamos acesso a histórias de Monteiro Lobato no começo, porque era também uma literatura que a gente já tinha na escola. O meu primeiro contato com a leitura fora da questão escolar foi com gibis, que eu tenho um sobrinho, Edson, que é um ano, eu acredito um ano e pouco mais velho do que eu, que ele lia gibis, que era da Turma da Mônica, da Walt Disney, né? O Pato Donald, o Mickey, e ele lia gibis e eu tive contato de ler gibis. Mais à frente eu tive assim o contato com os meus primeiros livros. Agora, assim, eu não me lembro como que esses livros chegaram até as minhas mãos. Se foi pela biblioteca da escola, se foi pegar emprestado de alguém e que já foi assim um pouquinho mais pra frente. Eu acredito que a partir dos 9 anos, 10 anos, eu comecei a me interessar mais por leitura. Então, os livros que eu convivi com eles foram, assim, muitos, mas o que talvez tenha marcado mais, que eu convivi mais, que eu guardo lembranças tal, na minha primeira infância, foi um livro chamado Sozinha no Mundo. Sozinha no Mundo, o autor é Marcos Reis. E ele foi lançado em 1984. Esse livro era de uma série que chamava Série Vagalume. Se você pesquisar, né, no Google, você vai encontrar assim uma variedade de livros da série Vagalumes, os quais eu li vários. Mas eu acho também que era questão da troca com o meu sobrinho. Então, assim, tinha muitos livros de aventura nessa série Vagalumes. E eu li alguns livros também de aventura, mas eu gostava mais desse lado puxado para meninas, para romântico e tal. E aí, depois desse livro, eu me lembro também de um livro que marcou a minha infância e adolescência. Foi um livro chamado Jardim Secreto, que hoje também tem filme sobre ele. É um livro muito bonito e foi de uma autora inglesa, Frances Hudson. E eu li esse livro e também ele mexeu muito comigo. Depois eu assisti o filme. Como sempre, né? O filme ele tem que ser mais compacto, ele tem que condensar mais, então ele não conta toda a história, mas só a expressão, o gesto dá ideia para você de como é. E esse filme e esse livro foi muito bom, eu gostei muito. Acredito que eu tenha lido ele também no começo assim, não sei se foi da quarta, quinta série. Um livro que ele fez parte da minha vida, eu tive eu fui dona de livro e eu recomendei às minhas filhas. Quando eu tive a oportunidade de ter uma filha menina, eu comprei, fui lá, comprei os livros, foi Poliana e Poliana Moça. Então, assim,
eu acho que parte da trajetória da minha vida, eu sim me baseei. Eu tive um complexo de Poliana e eu sempre joguei o jogo do contente. Embora a vida fosse difícil, tivesse dificuldades, eu tive sim. Sozinha no Mundo e Poliana, eu acredito que eu me identifiquei com as personagens devido à vida que eu vivia. Então, assim, na minha infância, eu não tive grandes amigos, meus tutores, as pessoas mais velhas, talvez não tinha aquela compreensão. Eu encontrei sim um refúgio em livros, e mesmo que eu tive coleguinhas, amiguinhas e tal, amiguinhos, coleguinhas, eu sempre encontrei no livro um aliado e um grande amigo. Então, essas personagens, os personagens no geral, passou a fazer parte da minha vida. Foi com eles que eu caminhei e talvez eles tenham transformado a minha vida mais leve. Então, assim, os principais da minha infância eu nomeei Poliana, Poliana Moça, Jardim Secreto e Sozinha no Mundo. E aí, gente, depois, né, a minha infância é os que, assim, eu mais gostei, os livros que eu mais gostei. Se também vocês gostaram de alguma coisa, querem falar, comentar e querer que eu fale sobre cada livro, conta a história de cada livro, também vai ser uma aventura bem legal. Mas, assim, é essa a minha história da primeira infância, os livros que me acompanharam. Depois veio a questão da adolescência. Já na adolescência, depois da quinta, sexta, sétima série, já veio outros livros, né, na minha vida. Vieram livros, assim, mais de José de Alencar, teve livros, assim, mais... literaturas, assim, que a gente lia pela escola, às vezes era necessário para fazer alguma prova e tal, mas também livros que a gente gostava de ler. Como que se lia livro antigamente? A gente pegava emprestado na biblioteca, fazia uma fichinha e depois a gente ia na biblioteca e devolvia. Como nós tínhamos acesso ao livro na biblioteca da escola, existia ou existe ainda a biblioteca pública, e a gente trocava. A gente pegava o livro que a gente tinha lido, emprestava para alguém, a pessoa devolvia e tinha aquela troca. Era uma maneira também da gente fazer amizade e discutir sobre aquele assunto, trocar ideia com aquela pessoa, seja menino ou menina. Dos livros do José de Alencar, que eu mais gostei, porque ele teve vários, né? Teve A Pata da Gazela, o Guarani, Iracema, a Senhora, etc, etc, etc. Muitos livros. José de Alencar foi um autor que nasceu em 1929 e ele era cearense. Mas a história dele também conta tanto história do Brasil, do tempo passado, de índio e tal, e também da cidade grande, que eu acredito que ele morava no Rio de Janeiro depois, e contava esse tipo de história. A história que eu mais gostei foi 5 Minutos e A Viuvinha. Eu me lembro que quando eu li esse livro, era 5 Minutos e A Viuvinha, né? No mesmo livro. E eu fiz um teatro, me lembro de ter feito um teatro a respeito desse livro. Também tinha vários livros também que a gente lia e depois a gente apresentava teatro na escola. Acabei entrando assim em outros livros com outros amigos, tendo que ler para fazer teatro na escola. E aí, no meu lazer, eu lia romances. Isso aí já era minha adolescência a partir dos 13 anos de idade. Que era Júlia, Sabrina, Bianca, tal. Aí sim, foi a parte da minha vida que eu tive o complexo de Cinderela, né? Tive o complexo de achar que a vida seria um romance. Embora a gente lia livros de Jorge Amado, a gente lia livro de José de Alencar, a gente lia livro de outros autores, na verdade o que a gente queria mesmo eram os livros que terminassem com um final feliz, né? A gente não queria livro que tivesse tragédia, né? Machado de Assis, Jorge Amado e tal. A gente sempre queria livro bom. O nosso coração pedia por final feliz. Então,
O romance, ele era assim, ele não era da escola, era algo que a gente trocava entre nossas amigas também, pegava emprestado, tinha as banquinhas, né, de revista que vendia gibis e tinha também romance, então era aquela questão mais ou menos proibida e que era passado de adolescente para adolescente meio que escondido. Então assim, eu lia muito romance, eu era viciada. Tem uma história de que a pessoa a qual eu morava com ela uma vez pegou o romance, rasgou, jogou fora. Então era assim, era como se a gente estivesse cometendo um crime, o romance. E era algo muito gostoso, porque ele mexia com a nossa imaginação, mexia também com os nossos hormônios e a gente imaginava, né? Mexia com tudo. Então assim, foi a parte da minha adolescência a questão dos livros de romance mais a literatura brasileira. Foi os livros, e eu li alguns livros assim também que eu falei que não são brasileiros, de autores não brasileiros, porque nós fazíamos essa troca tanto na biblioteca como trocava com os amigos os livros. Se você está gostando desse assunto sobre livros, ativa o sininho, se inscreva, né? Dê o seu joinha, deixa aí seu comentário. Conta pra mim quais foram os livros da sua infância. Os meus foram esse dentre outros, porque eu preciso assim puxar mesmo pela memória, tentar lembrar, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu tentei lembrar. Mas assim, o que eu mais gostei da minha vida e adolescência foi Poliana, Poliana, Moça, Jardim Secreto e Sozinha no Mundo, que foi assim bem recente, assim bem infância. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram e quer mais, eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram. Aproveitando esse aqui para mandar um beijo para uma amigona e seguidora, a Maíra Marinovic, falar que ela está sempre ligadinha conosco e deixar aí, Maíra, para você fazer seu comentário também, quais os livros da sua infância, da sua adolescência, quais os livros que você mais gostou. Beijo, gente, para vocês!